Novamente, que coisa boa. É com grande alegria, temor e tremor que nós estamos aqui mais uma vez para falar de um tema tão complicado, onde as pessoas deturpam, onde as pessoas complicam aquilo que é tão simples. Primeiro porque quando nós vemos no livro de Gênesis Deus criando a natureza, Deus olha para cada coisa e ele diz: isso é bom. Nada do que Deus faz é ruim. Outra coisa que eu vejo e eu percebo é que, quando ele cria, ele dá um outro comando. Primeiro ele diz, haja. Depois ele diz, sejam fecundos, multipliquem. Nada no reino do Espírito é estático. A vida não é estática. Tudo tem que se multiplicar. Tudo tem que se multiplicar e tudo tem que ser para o bem do homem, indivíduo e o bem comum. Mas por que eu estou te dando essa introdução? Porque nós temos um péssimo hábito de departamentalizar as questões espirituais separando das questões naturais. No reino cristão, no mundo cristão, no reino do Espírito é uma coisa, e no mundo cristão, no mundo onde as pessoas se congregam para adorar a Deus, e eles dizem que são cristãos, as pessoas tendem a espiritualizar aquilo que não é espiritual. E tendem a naturalizar aquilo que é simples e é espiritual. Um exemplo. Todas as vezes que nós pensamos em prosperidade, em dinheiro, a gente atribui isso como algo ruim. Né? A gente pensa e nós temos uma visão dos nossos antepassados, a influência da primeira igreja que se instaurou no Brasil, em que ela tinha o domínio da riqueza e você, para ser um bom cristão, tinha que fazer voto de pobreza. Isso aconteceu com os líderes e isso foi passado nas camadas, na doutrinação, na evangelização do povo brasileiro. Ou seja, você, para ser um bom cristão, você tem que ser humilde, humildade e escassez, não humildade de arrogância, de caráter, de temperamento. Você, para ser um bom cristão, você tem que ser humilde, você não pode ter muito, porque Jesus era pobre. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não teve uma maternidade. Jesus não foi rico. Jesus não teve uma empresa. Jesus não teve riquezas nessa terra. Isso é um mito. Isso é um mito criado por uma instituição humana, para que todos os seguidores dela pudessem investir na instituição, fazerem votos de pobreza e não terem para si. E de lá para cá, tudo se permaneceu da mesma forma. Muitos cristãos têm ojeriza em riqueza. Acham que para agradar a Deus tem que ter uma vida escassa. Haja visto a visão missionária no Brasil, com os missionários enviados pela igreja evangélica. O missionário, para conseguir, e eu falo como missionária, que eu fui durante muitos anos. Hoje eu faço missões urbanas, mas eu fiz missões transculturais. Todos os missionários que vinham se aconselhar comigo diziam para mim, pastora, por que a igreja só se mobiliza em ofertar quando você traz a desgraça, a escassez e a pobreza do lugar que você está? Quando você conta que você, sua esposa, seus filhos largaram tudo de bom e estão passando uma situação miserável no campo. E eu fui me aprofundar nisso. Eu fui estudar de onde vinha esse conceito. E eu descobri que isso é um conceito cultural. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer à sua reflexão é que pobreza não é de Deus. Apesar de Jesus ter dito, os pobres vocês sempre terão com vocês. Deixai isso que esta mulher está fazendo para que isso seja memória para ela, porque ela está me ungindo para a minha crucificação. Jesus estava se referindo àquela mulher do vaso de alabastro. Você que é conhecedor da Bíblia, você deve saber onde está esse texto.
né? E aquela mulher, ela havia sido liberta de muitos demônios, e após a sua libertação, um belo dia, ela chega lá onde Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e ela rompe todo o cerco, porque mulher não tinha livre acesso, mulher não podia estar ali no meio dos homens, né? A questão da exclusão da mulher é antiga, não é de agora. Então, aquela mulher rompe o cerco, como a mulher do fluxo de sangue, e ela vai aos pés de Jesus. E ela chora abundantemente. E ela quebra um vaso de nardo e ela derrama um perfume precioso, equivalente a 365 dias de trabalho de uma pessoa. Pensa no perfume mais caro que vocês vendem aí. Lila vende um perfume caríssimo, muito bom. A Mônica, muitas pessoas aqui vendem perfumes caríssimos. O perfume de vocês não se compara ao perfume que aquela mulher quebrou aos pés de Jesus, ungindo ele para a crucificação. E os religiosos disseram assim, nossa, que desperdício! Essa mulher poderia vender esse perfume e dar aos pobres, porque só religioso legalista questiona a oferta do outro. Porque se o outro dá, é porque Deus o moveu e você não precisa e não tem nada a ver com aquilo que o outro oferta. Seja casa, seja carro, está lá em Mateus 26, do 6 ao 13, depois você pode ler esse texto. E aí Jesus, para fazer clara a voz dos religiosos que só sabem murmurar aquilo que o outro dá, ele diz assim, olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. A obra social faz parte do meu evangelho, do evangelho do reino. O que ela está fazendo é para a memória dela, porque aonde se falar do meu nome, vão se lembrar que esta mulher me ungiu. Me ungiu para a minha crucificação, me ungiu como filho de Deus, me ungiu como rei dos reis. Então, eu não terei tempo de ser ungido no túmulo, como era um costume judaico. Ela já está me ungindo em vida. E isso serve de uma grande lição na prosperidade para nós. Invista no seu hoje, invista na sua qualidade de vida, não seja mesquinho com você, nem com quem Deus está colocando na sua porta, à sua volta, porque aquele que dá, recebe, e só tem para dar aquele que é generoso. A generosidade e a gratidão são irmãs gêmeas. Quem é grato é próspero. Quem é próspero é grato pelo que tem. Por que eu estou tomando este caminho? Porque eu recebi alguns directs, eu recebi alguns recados, eu recebi alguns questionamentos e algumas pessoas dizendo, pastora, mas por que eu não consigo prosperar? Eu acho que eu não nasci para ser próspero, eu acho que eu nasci para viver essa vida que eu vivo, porque Jesus disse que os pobres sempre estariam conosco. Será que eu não sou uma desses pobres que o Senhor Jesus relatou nesse texto? Então, por amor às dúvidas dos meus amados, eu estou trazendo essa contextualização para você. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando de mim nem de você. Ele estava falando com líderes religiosos legalistas que questionaram o ato daquela mulher e questionaram uma unção profética, porque Jesus não teve tempo de ser embalsamado nem ungido no túmulo, quando ele foi colocado no melhor túmulo, tá? No túmulo que ainda não tinha sido usado, e naquela época, para você hoje, né? Para você ter um pedaço de terra no cemitério para colocar ossos, você tem que ter grana. É caríssimo. É caríssimo botar o nome do seu ente querido numa lápide. É caríssimo você enfeitar um túmulo. É caríssimo. Naquela época era mais caro ainda. Mas Jesus, ele tinha mantenedores. Ele tinha pessoas que tinham visão de prosperidade. E Nicodemos foi alguém, Lila vai botar o texto aqui, foi alguém que se levantou com José de Arimateia, que eram pessoas ricas, e ele foi lá e proveu um túmulo novo, um lugar nunca usado, uma pedra enorme, redonda, que está lá em Jerusalém até hoje, para dizer assim, o Rei dos Reis, ainda que temporariamente, ainda que por 3 dias, não ficará no túmulo, num túmulo sem um lugar
próprio, ele não será indigente, o corpo dele não vai ser comido por corvos na cruz, o corpo dele vai ser tirado, nenhum osso vai ser quebrado, e ele vai ter um lugar para o corpo físico ser depositado, porque o milagre precisava ainda ser manifesto. E quem é que Deus usa? 2 homens ricos. Se riqueza e prosperidade não fizessem parte do reino de Deus, Deus não ia se importar com esse detalhe. Deus ia deixar com que Jesus, de uma forma miraculosa, fosse transportado e ressuscitasse na própria cruz. Mas Deus tem planos que eu e você não temos. Deus sabe por que a nossa família passou por escassez. Deus sabe por que a nossa história familiar veio debaixo de tanto jugo. E Deus sabe que eu e você, a partir de Jesus, podemos ter uma vida próspera.